Bom, essa aula é sobre o Canvas Business Model, o Business Model Canvas, que é uma ferramenta de modelagem de negócios ou projetos, sejam projetos novos, inovadores ou já existentes. Bom, quando a gente vai fazer idealizar um negócio, geralmente a gente sempre pensa num plano de negócio, né? E esse plano de negócio ele é fruto de uma análise externa de mercados, concorrentes, tecnologias. Ele também é fruto, né, de uma análise interna da empresa, né? E o resultado, né, dessas análises, né, tanto da análise externa quanto da análise interna, isso gera geralmente, né, ao desenvolvimento aí de uma proposta aí de um modelo de negócio. E esse modelo de negócio ele passa por uma análise técnica e a análise financeira, né? E aí depois se tem lá então a decisão final sobre a viabilidade daquele negócio. Tudo isso daqui, todas essas informações, elas eram compiladas, né, geralmente num documento extenso, né, que a gente chama, que é o tal do plano de negócio, né? Então esse documento, esse plano de negócio, ele é um documento bastante detalhado, né, que tem várias informações, basicamente todas essas informações aqui, né, sobre o negócio, né? E ele requer muito tempo, né, para se fazer esse documento. E aí a análise externa, né, desse negócio, ela passa aí por um envolvimento aí pelo estudo aí do mercado, dos concorrentes, da tecnologia, né? Você pode obter informações em sites e assim por diante, né? Só que todas essas informações, então eu vou passar esse slide aqui, ó, né, elas eram muito demoradas, né? Então o Alexander Ostenwalder, né, junto lá com o pessoal, né, eles criaram então essa ferramenta, né, que se chama de Canvas Business Model, né, que está compilado aqui nesse livro, que é o Business Model Generation. E tudo isso daí, toda essa análise aí de novos negócios, ela leva em consideração uma coisa que é muito importante, né, que é uma análise externa, onde que a gente deve ter um olhar, né, sobre as tendências, sobre tendências que são regulatórias, tendências tecnológicas, tendências culturais, sociais e econômicas. A gente deve levar em conta, né, a questão da força aqui da indústria, né, como é que é a questão dos fornecedores, questão do público de interesse, concorrentes, quem são novos entrantes e produtos substitutos também para um novo negócio. E é importante que a gente analise também o mercado, né? Então, por exemplo, quem são os seguidores, as necessidades de entrada, de demanda, necessidades e demandas, né? Por exemplo, fatores aí de mercado, né? Custo aí da mudança, quanto teu negócio ele vai ser atrativo em termos de receita, e uma análise aí da macroeconomia global, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Então, por exemplo, como é que é o mercado global, né, dado aí a questão da Covid, mercado de capitais, questão de commodities, infraestrutura econômica. Então, todo esse cenário, né, ele nos proporciona oportunidades, né? Então, essas oportunidades, é importante que elas sejam mapeadas, né, elas sejam identificadas. Bom, e aí também, né, é importante que a gente saiba fazer também uma análise interna, né? Então, por exemplo, vendo qual que é o perfil, né, e a competência das pessoas que estão empreendendo, né, que estão atuando naquele negócio. Então, tudo isso daí, é claro, ele vai alimentar, então,
né, essa ferramenta que é o Canvas Business Model, né, que é uma ferramenta aí de modelagem de novos negócios ou novos projetos. A vantagem dela, né, que ela é um documento que ele é menos formal, né, do que o plano de negócio. Eu posso ter vários modelos de negócio, eu posso desenhar esses modelos usando o Canvas, né, de uma maneira rápida, e ele permite olhar o negócio, né, em nove blocos. Mas uma coisa também que é muito importante, né, é que ele não exclui o modelo de negócio. Então eu posso fazer isso daqui para eu ter uma visão, eu posso fazer o Canvas para eu ter uma visão geral, né, mas depois é importante eu fazer o plano de negócio. Bom, aqui no último item, né, fala que o Canvas ele permite, né, então olhar aqui o negócio, né, considerando aí nove blocos. Então o que são esses blocos? Né? Esses blocos eles são informações que vão me dizer, por exemplo, né, qual que é a minha proposta de valor. Quais são as minhas atividades chaves? Quais são os meus parceiros do negócio? Quais são os recursos que eu preciso para viabilizar aquele negócio? Como é que vai ser a minha estrutura de custo? Da onde que vai vir as minhas receitas? Como é que eu vou chegar nos meus clientes? Né? Como é que eu vou me relacionar com esses clientes? E tudo isso daqui, ó, de uma maneira integrada. Então, essas nove informações, na verdade, eles são os 9 campos que compõem aí o modelo do Canvas. Então, eu vou explicar para vocês, né, o que são cada um desses 9 módulos. Então, o segmento de clientes, né, todo negócio ele é focado por um determinado segmento de clientes. Então, por exemplo, né, as Casas Bahia ela é focada num determinado público. E ela vai oferecer o melhor produto para aquele determinado público, que estão buscando aqui baixos preços e facilidade de pagamento. A Apple, né, qual que é a proposta de valor que ela oferece, né, para os usuários? Essa proposta de valor é produtos inovadores, né, com design diferenciado e simples de ser utilizado. Um outro campo são os canais, né? Os canais eles vão mostrar como é que os produtos eles vão chegar até os clientes. Então eu posso usar, por exemplo, logística de correio, marketing, sites e assim por diante. Outra informação que é importante de eu ter num negócio, né, é como é que é meu relacionamento com os clientes. Né? Então, como é que é esse relacionamento aqui? Então, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro no banco, elas não querem ser tratadas da mesma forma do que uma pessoa que, às vezes, tem um saldo médio muito baixo. Então, alguns bancos, né, eles, por exemplo, o Santander, ele foi lá e criou as agências Van Gogh. Tem o sistema de atendimento por telefone, de saque, ouvidoria, internet banking, né? Então, isso daqui são formas de relacionamento com o cliente. As fontes de receita, né, da onde que vem, que eu vou conseguir, né, gerar dinheiro para o meu negócio. Pode ser de venda, de licenciamento, né? Os recursos chaves, que são aqueles recursos que eu preciso de ter para viabilizar um negócio. Então, a Vale ela precisa das minas, dos equipamentos, do know-how, né? As atividades chaves é aquilo que você tem que fazer de uma maneira muito boa para você fazer aquele negócio, né, ser viável, tá? Então, por exemplo, o Cacau Show, eles têm que ser bons em desenvolver novos chocolates, né? Tem que fazer um sistema de distribuição e venda muito bons, né? E assim por diante. Com relação aos parceiros, né, muitas vezes você tem lá fornecedores, franqueadores, né, franqueados. Esses são parceiros que vão viabilizar o seu negócio. E a estrutura de custo, né, todas as atividades, né, que elas geram
custo aí para o seu negócio. Então, por exemplo, numa empresa aérea tem questão dos aviões, manutenção, combustível e assim por diante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, no caso aqui, por exemplo, de um e-commerce aqui do Groupon, como é que seria um canvas dele, né? Então, assim, a proposta de valor do Groupon, o que que é? É você oferecer descontos, né, de até 50%, de 50% até 95% em produtos e serviços. E você atrair novos clientes, né, para o negócio. E quem são os clientes? Os clientes são as pessoas conectadas, interessadas em produtos com grande desconto. Então, essa proposta de valor, ela é desse público-alvo. E essa proposta de valor, ela é desse público-alvo. Que são o quê? São os pequenos e médios comerciantes. Então, esses dois públicos-alvos, né, eles são atendidos pelo Groupon com propostas de valores distintas. Os parceiros chaves, eles são esses pequenos e médios comerciantes. O negócio ele não funciona sem esses pequenos e médios comerciantes. Bom, e aí como é que o Groupon ele se relaciona, né? Ele se relaciona, né, com essas pessoas aqui, ó, né, por intermédio aqui de e-mails, promoções, saques, site. E com essas pessoas aqui, ó, né, ela se relaciona, né, por intermédio desses vendedores, né. Os canais, a mesma coisa. Essas pessoas aqui, ó, né, o de vermelho, eles são atingidos por venda direta, ou seja, às vezes tem um vendedor que vai lá, que uma central, alguma coisa assim. E esse público aqui, geralmente nós aqui, usuários, né, nós somos atendidos aí, né, por quê? Por meio de site, app, marketing e assim por diante. Então vocês vejam, né, dependendo do público-alvo, né, eu tenho formas de relacionamento diferentes e canais diferentes. Essas daqui são as atividades chaves, né, que eles têm que fazer. Então, por exemplo, o Groupon tem que ser muito bom nisso daqui, em prospecção de novos negócios, manutenção da plataforma, ela não pode dar problema, questão de divulgação e gerenciamento de ofertas. Ela precisa disso daqui, ó, né? E uma coisa muito importante, ó, tô vendo aqui, ó, reputação. Tá? Então, a reputação é um recurso-chave fundamental para o Groupon funcionar. Aqui da onde que vem os custos dele, pagamento online, vendedores, marketing, né? E aqui da onde que vem as fontes de receita. Então, com esse mapa, né, eu tenho uma visão geral sobre o Groupon, tá? Aqui eu vou comentar então um pouco cada um desses campos aqui nos próximos slides. Então, segmento de cliente a gente pode ter lá, por exemplo, desde mercado de massa, tá? Até plataforma multilateral. Então são vários tipos aí de segmentos que a gente tem, né? Eu posso ter, por exemplo, questão de segmentado, né? Então às vezes tem carro para super rico, para classe média, só que classe às vezes, menos favorecida, né? Você tem projetos plataforma multilateral, ou seja, por exemplo, operadora de cartão de crédito, eu preciso tanto dos consumidores e das lojas para estarem funcionando. Então eu tenho que ver qual que é o segmento dos meus clientes. E aqui eu tenho uma série aí de perguntas, né, que eu posso levantar para ver como segmentar o meu cliente. Então uma questão fundamental é, né, vocês perguntarem assim, ó, definirem quais são os seus clientes. Vale a pena eu segmentar, né? Então, isso daqui é fundamental, né? Porque se eles tiverem necessidades, né, diferentes, costumes, né, ou atributos, ou alguma forma diferente de alcançar e servir esses clientes, então eu tenho que segmentar o meu cliente. Porque às vezes também, segmentando, né, o cliente, eu consigo isso aqui, ó, uma grande diferença de lucro, tá? Então, quando eu for pensar em segmentação de cliente,
é importante eu responder essas perguntas aqui, tá? Na hora para definir se vale a pena eu segmentar. E sempre pensando assim, ó, né, que cada segmento tem uma proposta de valor, um canal e um relacionamento diferente. Então, se os meus clientes eles requerem isso daqui, né, eu tenho que se segmentar, tá? A outra questão aqui, ó, que é importante em todo negócio é a proposta de valor, né? E aqui, quando eu for falar, né, tanto ali com o cliente quanto a proposta de valor, eu tenho uma forte integração com aquele canvas lá do Value Proposition Products, né? Tá? Então eu tenho com aquele canvas lá, né? O canvas lá do produto, né? E o canvas lá do cliente, tá? Então esses canvas aqui, ó, as informações de lá, né? Elas acabam se encaixando aqui na proposta de valor e no segmento de clientes. E aí eu posso apresentar uma proposta de valor, ou é possível, né, eu agregar valor aqui na minha proposta de várias maneiras, né? Por exemplo, novidade, desempenho, customização, fazer o serviço, design e assim por diante. Então, por exemplo, né, se eu tenho lá um celular com tela flexível, isso é uma novidade. Eu estou agregando valor nisso daqui. Eu posso agregar valor por desempenho, né? Possibilidade do cliente customizar o produto, né? Então, por exemplo, fazer uma camisa customizada, de fazer o serviço completo, né? Dar o pacote completo, design, redução de risco, né? Então, por exemplo, isso aqui, oferecer a garantia estendida pode ser um grande diferencial. Marca e status, né? Questão de acessibilidade e conveniência aí do uso. Então, são algumas formas aí de eu oferecer uma proposta de valor. E aqui, né, algumas perguntas que eu tenho que responder, né, para ver se realmente, né, eu tô atendendo o meu cliente, né, eu estou oferecendo, né, valor para o meu cliente, né? Então, o cliente, eu tenho que ver se o que eu estou oferecendo tem valor lá para o cliente, né? Porque no final a gente quer saber se ele vai pagar, né, por esse valor, tá? Outra coisa são os canais, né, que eu tenho que ver como é que eu vou me comunicar e vou distribuir, vou vender para o meu cliente, né? Eu vou dar visibilidade aqui, ó, né, aos produtos, né? Eu vou ajudar os clientes a analisar a proposta de valor, permitir que eles comprem o produto, né? E vou entregar aqui a proposta de valor para o meu cliente. Então isso daqui, né, entra uma parte aí bastante grande aí da questão da logística, né? Então isso daqui é bastante importante, tá? Então ver como é que eu vou atingir esse pessoal. E aqui também algumas perguntas, né? Porque dependendo aí da segmentação, né, que eu fiz, né, dependendo do meu negócio, se eu segmentei, né, às vezes eu tenho que fazer um canal lá diferente, né, um específico para atingir um determinado segmento de cliente. A mesma coisa, como é que eu vou me relacionar com o cliente, né? Então, como é que a empresa, né? E aí, isso daqui é como é que a empresa vai interagir lá com o segmento de clientes, né? Então, a questão lá do banco, né? Que o cara tem um saldo médio diferenciado, ele quer ser tratado aí de uma maneira também diferenciada, tá? Não significa que aquela pessoa que não tem um saldo bom, ele vai ser maltratado, tá? Então isso aí também é importante. E aqui também, né, eu tenho algumas perguntas, né, que podem ser respondidas, o que devem ser respondidas, né? Então, questão aí do relacionamento, prosseguimento, que tipo de relacionamento que está sendo feito, né? Uma coisa aqui também bastante importante, né, a questão do custo, né? Porque tudo isso daqui, né, por exemplo, tanto o relacionamento, né, quanto o canal de distribuição, ele impacta em custo no negócio,
né? Então, não adianta eu querer oferecer lá um serviço personalizado, ter um atendente lá específico para um determinado cliente, porque esse cara ele vai custar, né, caro aí para a empresa, tá? As fontes de receita, né, da onde que vem o dinheiro, né, então eu posso ver de venda, de taxa de utilização, taxa de assinatura. Então, por exemplo, recentemente, né, teve uma marca de carro aí, não é a Audi, né, para determinados modelos, o cara não comprava o carro, né, ele pagava uma taxa de assinatura, tá? Tem gente hoje em dia, as locadoras elas estão alugando carros por longos períodos, né? O cara não vem, a receita não vem, né? O cara não compra o carro, ele aluga o carro, né? Então assim é uma forma aí, né? Uma fonte aí de eu tenho que pensar em de onde que vem a fonte de receita, publicidade também, né? Então, por exemplo, tudo que é gratuito. Por exemplo, o uso de uma rede social é gratuito? Não. Né? Alguém está pagando para manter aquilo ali. Né? E geralmente é o pessoal da publicidade. Tá? Então tem que pensar de onde que vão vir as minhas fontes de receita. E uma pergunta aí que é muito importante é isso daqui, ó. Né? Qual que é o por qual, né, valor os clientes estão realmente dispostos a pagar? Quanto que ele vai pagar por aquilo ali? Né? Por aquela oferta, para aquela proposta de valor. Então você está oferecendo, né, uma proposta de valor lá para o seu cliente, né? Quanto que ele vai pagar por aquilo ali? Quanto que ele pagaria aquilo ali? Né? Tem que pensar nisso daí, tá? Recursos chaves, né? Então, às vezes eu tenho recursos que eles são físicos, né? Máquinas e equipamentos, às vezes eu tenho pessoas, né? O capital intelectual mesmo, conhecimento, né? E recursos financeiros aí para eu viabilizar o meu negócio, né? Então, dependendo da proposta de valor, né? Eu vou precisar de mais ou menos, né? De cada um desses daqui, tá? As atividades chaves, né? Então tem atividades, né, que elas são de produção, né? Eu tenho que pensar como é que eu posso melhor produzir. Tem algumas atividades aí para clientes específicos, né? Ou às vezes for muito para um serviço de internet, aí eu preciso aí da plataforma e rede. Então eu tenho que pensar quais são essas atividades chaves, né? Atividades chaves para quê? Para eu oferecer a minha proposta de valor. Tá? Então eu tenho que pensar nisso daí. Então a mesma coisa, né? Todas essas atividades aí para eu fazer a minha proposta de valor. E outra coisa, né? As atividades chaves, né? Para eu viabilizar o meu negócio, né? Tá? Bom, e aí as parcerias, né? Então às vezes eu tenho que ter alianças estratégicas, eu posso ter parcerias, por exemplo, com concorrentes, fazer joint ventures, parceria comprador, fornecedor, né? Então eu tenho que pensar como é que vão ser esses parceiros aí necessários aí, tá? Para eu viabilizar o meu negócio, tá? Então tem que pensar nisso daí. Os parceiros para oferecer lá também, né, para oferecer a proposta de valor. Aqui tem duas perguntas, né, que elas são bem importantes, né, que essas duas aqui, né, quais são os recursos chaves aí que podem ser adquiridos aí, né, de parceiros, quais são as atividades chaves que os parceiros fazem, né? Eu tenho que analisar uma coisa aqui que é o risco, né? Porque muitas vezes eu não posso ter um único, né, parceiro aqui para oferecer o meu serviço, né? Eu preciso de ter aqui alternativas, tá? Então isso daí é importante, tá? Vou pensar nisso daí. Estrutura baseada em custo, estrutura de custo, né? Tem estrutura que ela é baseada em custo, ou seja, oferecer mais por menos, né? E baseado em valor, né? Oferecer mais nem sempre por menos, né?
Então a pessoa que compra um carro desse, né, ou passa às vezes um final de semana desse daqui, às vezes ela não está interessada, ou um negócio, né, que for de luxo, ele é muito mais baseado aqui no valor do que na questão aqui do custo, tá? Então, tem coisas aí que elas são, né, e a gente tem que pensar, né, em termos de custo, né, tem empresas que elas conseguem, né, vantagem, né, à medida aí que ela aumenta a produção, né, e aí consegue grandes escopos, né, e tem empresas que conseguem vantagem, né, às vezes aumentando, por exemplo, o escopo aí de atuação, né, envolvendo diversas áreas aí de conhecimento. Então eu tenho que pensar nisso no meu negócio, né, lembrando que eu sempre tenho custos variáveis e tenho custos fixos, né, e eu tenho que pensar nessas questões aí, porque elas acabam tendo um grande impacto aí, né, na parte aí de rentabilidade e viabilidade do negócio, tá? Então aí também, né, eu tenho que ver quais são os recursos e as atividades, né, quanto que elas vão custar, né, e ver quais são os principais custos aí também que estão inerentes ao negócio. Então, com isso tudo, né, eu consigo montar aí o Canvas, né, eu posso fazer várias discussões, várias análises em relação ao negócio que eu quero empreender. Aqui tem um Canvas aí, né, um Canvas da Apple, né, esse daqui é antigo, né, talvez da época lá do iTunes, mas isso daqui era uma loja virtual para venda de músicas aí pela internet, tá? Então aqui tem o Canvas, parceiros, as atividades, né, a proposta aí de valor deles, né, da onde que vinha aqui as receitas, né, então você tinha a receita, né, que vinha aqui, ó, do equipamento, né, e da venda da música, né, da onde que vinha a estrutura de custo deles, né? E era para quem que eles atingiam, para quem que era o público-alvo deles, o que eles estavam oferecendo, né, para o pessoal, como é que fazia isso daqui chegar lá para o cliente, né? Como é que era o relacionamento? Era através por intermédio da marca, atividades chaves deles, né, os recursos que eles chaves, e aqui quem eram os parceiros. Então, por exemplo, as gravadoras, eles eram um parceiro aí bastante importante. Então, como é que isso tudo aí meio funciona, né? Na verdade, assim, né, você identifica lá qual que é a oportunidade, né? Você inicia lá identificando, né, a oportunidade, desenvolve lá, né, o Canvas do teu negócio. Então você começa lá com o Canvas lá do produto, integra isso daqui, né, nesse Canvas aqui, né, que eu tenho lá os relacionamentos e tal. E aí é importante, né, você partir por uma etapa aqui, ó, de validação, né? Então nessa etapa aqui de validação, você vai identificar quais são as partes arriscadas do seu negócio. Você pode faz uma pesquisa de mercado, contacta lá, mostra isso daqui, por exemplo, para o teu futuro cliente, né? Conversa aí com pessoas para ver se realmente, né, o teu negócio é interessante, contacta parceiros, vê a opinião, por exemplo, de outras pessoas, né? Mostra, né, o seu Canvas para algumas pessoas para ver se você consegue explicar para elas, né? Então essa etapa, né, ela é importante. E aí assim, ó, algumas coisas aqui não deu certo, daí então, por exemplo, eu fui lá, fiz o meu Canvas, né, tentei validar aqui, eu tenho que mudar alguma coisa, né, não tá ok, vou lá, mudo, né, tento validar de novo, não deu certo de novo, né, valido novamente, até que a proposta ela vai ganhando mais robustez, tá? Uma coisa importante, né, uma reflexão assim, né, é ver se vocês, né, se tem pessoas que são realmente interessados, recursos, né, se conversou aqui com parceiros, né, a questão conversou, né, se considerou as questões dos canais de distribuição, né, e assim por diante. Então alguns itens aqui,
para mostrar o seu negócio, né? E aqui uma coisa importante, né? Se você consegue explicar o seu negócio em 1 minuto, né, vamos aumentar isso daqui para 3 minutos. Isso daqui é o Elevator Pitch que vocês vão ter que fazer, né? Se vocês têm o tamanho de mercado e ele é grande o suficiente, né, não adianta uma coisa assim, não adianta eu vender um produto para uma pessoa, tá? Eu tenho que ter múltiplos produtos e eu tenho que ter para vender para múltiplas pessoas, né? Esse cara aqui, ó, né, ele está fadado ao insucesso, né? Não existe uma empresa que vende um produto para uma pessoa, né? Se revisou e ajustou o Canvas ao feedback e considerou definir claramente, né, um problema aí, né, que as pessoas têm. E por fim, o último slide, né? Vocês têm que pensar, né, o seguinte, né, se o produto que vocês estão fazendo, né, se ele previne, né, que o problema, né, aconteça, né, o problema que foi identificado, ou seja, se ele resolve o problema e se ele alivia, né, aquelas dores, né, que foram geradas, né, para o problema, ou seja, aí eu tenho que ter lá no meu Canvas lá né, do produto, né? Ele tem que casar aqui, né, ele tem que encaixar aqui com as dores lá dos clientes, né? Tem que potencializar os ganhos e essas características aqui ela tem que resolver as atividades. Então, no fundo, isso daqui tudo, né, encaixado aqui dentro, né, do Canvas, né, do Canvas de negócio. Então, se isso tudo tiver ok, né, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar lá, eu posso iniciar a elaboração daquele documento mais detalhado lá no início, que era o plano de negócio, tá? Então, por isso que o Canvas ele é uma ferramenta que ele é mais ágil, mais dinâmica, né, mais visual, e ele facilita aí o planejamento a ideação de um novo negócio. Ok? Muito obrigado.